Olá, continuando nossa aula sobre números quânticos, vamos falar um pouco sobre a estrutura eletrônica dos átomos também. E, para revisar o que nós já falamos nos vídeos anteriores, os números quânticos são em número de 4, número quântico principal, representado pela letra N, número quântico secundário, NL ou L, magnético, M ou ML, e spin, S ou MS. Eles têm a função de localizar os elétrons, motivo pelo qual não existem elétrons que tenham os 4 números quânticos iguais. Os números quânticos se definem como códigos matemáticos associados à quantidade de energia do elétron. Através desses números, nós podemos caracterizar um átomo. Então, a partir dos números quânticos, nós conseguimos, mesmo sem estarmos com a tabela periódica em mãos, dizer qual é o período, a família que um elemento se encontra. A distribuição eletrônica é a forma como os elementos químicos são ordenados de acordo com a sua energia. É a partir dela que os números quânticos conseguem localizar os elétrons. Então, partindo desses princípios, nós vamos ver, né, mais algumas características, algumas propriedades dos números quânticos. As letras S, P, D e F, elas têm um motivo, né, para serem essas letras e derivam das seguintes palavras e que vão denominar as linhas que aparecem no espectro do átomo de hidrogênio. Então, foi a partir das linhas do espectro do átomo de hidrogênio que se derivou as letras que nós conhecemos como subníveis energéticos, desculpem. Aí nós temos S, P, D e F, que são esses subníveis de energia que estão associados aos níveis energéticos. Então, o valor de N vai de 1 a mais infinito, o valor de L, que é o número quântico secundário, vai de 0 a mais infinito também. Aí você poderia me dizer assim, Eleni, como é que vai de 0 a mais infinito se a gente só tem de S até o P? Como é um modelo quântico, é um modelo energético, se nós tivéssemos, por exemplo, 200, 500, 1000 elementos químicos, esses níveis e esses subníveis energéticos, eles aumentariam também, obedecendo as mesmas características do modelo quântico que nós temos hoje. Então, a designação dos orbitais, S, P, D, F, G, H, ou qualquer letra do alfabeto, cada conjunto de orbitais com os mesmos valores de N e L constitui um subnível de energia e para átomos multieletrônicos, a energia do subnível vai depender do nível e do subnível de energia das camadas, né, eletrônicas, dos níveis energéticos e dos subníveis energéticos, N e L como número quântico. E a questão aqui, né, dos orbitais, em termos energéticos, a gente sabe que vai do S até o F. Então, 3S é menor do que 3P, que é menor do que 3D, por exemplo. Os orbitais e os números quânticos, os orbitais podem ser classificados em termos de energia para produzir um diagrama de Aufbau. Quando N aumenta, o espaçamento entre os níveis de energia vai se tornando menor. O diagrama de Aufbau é este diagrama que nós temos aqui na figura. E no diagrama, para um sistema de um só elétron, os subníveis são degenerados, ou seja, possuem a mesma energia. E aqui nós temos a representação. N é igual a mais infinito, N igual a 3, vai ser 3S, 3P e 3D.
N igual a 2, 2S, 2P, e a cada aumento aqui de nível eletrônico, vai também aumentando aqui os subníveis de energia. Então, observe que N igual a 1 é apenas um S, e quando se passa de um nível para outro, a energia vai se tornando, né, menor e, consequentemente, o espaçamento entre esses níveis de energia também vai ser menor, como representado aqui nesse diagrama. Determinar o número de subníveis no quarto nível. Como é que a gente faz isso? Qual o nome de cada um dos subníveis? Quantos orbitais existem em cada um desses subníveis? Então, a gente vai, né, passo a passo, determinando aí, né, cada uma dessas variáveis. Então, determinar o número de subníveis no quarto nível. Então, eu sei que N é igual a 4, porque N é o número quântico principal e indica aí os níveis de energia. Se é o quarto nível de energia, eu vou ter N igual a 4. Quantos subníveis a gente tem? Os subníveis, nós temos 4 também. Então, L vai ser 0, 1, 2 e 3. 0 para o S, 1 para o L, para o P, desculpem, 2 para o D e 3 para o F. Então, de 0 a 3 são os 4 subníveis que nós temos hoje. Qual o nome de cada um dos subníveis? Aí a gente vai, né, identificar pelas letras que cada subnível representa. 4S, 4P, 4D e 4F. Quantos orbitais existem em cada um desses subníveis? Então, a gente tem, para o subnível S, nós temos apenas um orbital. Para o subnível P, nós temos 3 orbitais. Para o subnível D, nós temos 5 orbitais. E para o subnível F, nós temos 7 orbitais. E cada um desses subníveis, nós vamos ter o quê? A numeração representativa do número quântico magnético, que é onde, em qual orbital esse elétron se encontra. Então, para o subnível S, nós temos apenas uma possibilidade, por termos apenas um orbital. Então, M, que é o número quântico magnético, vai ser igual a 0. Para o subnível P, nós vamos ter L igual a 1, relacionado, né, ao P, que é 1, o ML, que é o número quântico magnético, que vai de -1 até +1, a depender se o mais eletromagnético está no primeiro, segundo ou terceiro orbital, então vai de -1 a +1. Para o D, como são 5 orbitais, vai de -2 a +2. E para o subnível F, 7 orbitais, que vai de -3 a +3. O modelo atômico quântico tem aí, né, a contribuição de Chironde. A posição do elétron é especificada por uma função de onda. As diferentes funções de onda possíveis serão identificadas por 4 números quânticos: número quântico principal, secundário, magnético e spin, que pode ser apenas S ou MS. O magnético pode ser M ou ML, isso porque um número quântico está interligado ao outro. A função de onda não tem significado físico, mas a função de onda ao quadrado é proporcional à probabilidade de se encontrar partícula naquela região do espaço. E aqui está a representação, né, dessa função de onda, que foi o estudo que chegou aos 4 números quânticos que existem hoje. Então, o que é esse orbital? É a região do espaço em que é mais provável se encontrar o elétron. Então, a equação de Chironde, ele propôs uma equação que contém os termos onda e partícula para cada elétron.
A resolução da equação leva as funções de onda para cada elétron. A função de onda fornece o contorno de nuvem eletrônica para cada elétron, ou seja, o orbital, e o quadrado da função de onda fornece a probabilidade de se encontrar o elétron, isto é, dá a densidade eletrônica para o átomo. Nós vimos que o orbital S, ele é esférico. Então, nós temos aqui o orbital S para o nível 1, 2 e 3S, né? O subnível, e os níveis para cada... Os níveis 1, 2 e 3, né? Aqui S é o subnível. Então, existe um orbital S em cada camada, 1S, 2S, 3S, 4S, 7S, corresponde ao valor permitido de número quântico magnético, ou número quântico magnético igual a zero. Todos os orbitais S são esféricos. À medida que N aumenta, os orbitais S ficam maiores, porque aumenta aí, né, o número de níveis. À medida que N aumenta, aumenta o número de nós. O que são os nós? Os pontos de encontro entre cada camada que vai sendo adicionada. Então, os orbitais S possuem apenas nós esféricos ou radiais. Os orbitais 1s, 2s e 3s, representados por superfícies, representando aproximadamente 90% de probabilidade de se encontrar o elétron. Então, o orbital S ele tem o formato de uma esfera e aqui estão representando os nós, ou seja, as camadas, né, que vão sendo aí adicionadas. Então, cada encontro aí de uma camada para outra, nós chamamos de nó. Aqui nós temos uma outra forma de demonstrar. Então, 1S é N igual a 1, L igual a 0, 2S, N igual a 2, L igual a 0. O número quântico secundário para o subnível S sempre vai ser 0. E nós vamos ter aqui, né, com o aumento do nível, cada nível é representado por um número, o primeiro nível 1, o segundo nível 2 e assim sucessivamente. Então, a altura do gráfico indica a densidade de pontos à medida que ocorre o afastamento da origem. Então, aqui nós temos apenas um S, aqui nós já temos 2S e aqui nós temos o 3S. Os orbitais P, existem 3 orbitais, P, Px, Py e Pz. L vai ser igual a 1, número quântico secundário, corresponde aos valores permitidos de ml de menos 1 a mais 1. Todos os orbitais P têm um nó que passa pelo núcleo, é um nó angular. Os orbitais têm a forma de halteres. Os 3 orbitais P localizam-se ao longo dos eixos x, y e z de um sistema cartesiano, e à medida que o número de camadas aumenta, que os níveis eletrônicos aumentam, os orbitais P ficam maiores também, assim como os orbitais S. Então, aqui nós temos, né, a representação do orbital P na forma de halteres, e temos aqui, né, a representação do nó angular, no caso do centro, e no caso o nó esférico, aí, né, representando aí a função de onda ao quadrado igual a 0. Aqui nós temos os eixos representativos, né? PY, PX e PZ, que são os 3 eixos representativos do orbital P. Temos aqui uma outra forma, né, de representar. Nós temos aí, aqui, neste caso, o plano nodal, que é o nó angular, e nós temos aqui, né, a representação dos 3 eixos do orbital P, Px, Py e Pz sobrepostos. O orbital D, existem 5 orbitais D, Dxy, Dzx,
DYZ, DX2, Y2, DZ2, em que, né, representa aí o número quântico secundário igual a 2, que é o que representa o subnível D. Corresponde aos valores permitidos do número quântico magnético de -2 a +2. 3 dos orbitais D encontram-se em um plano bissecante aos eixos X, Y e Z. 2 dos orbitais D se encontram em um plano alinhado ao longo dos eixos X, Y e Z. E 4 dos orbitais D têm 4 lóbulos cada. Um orbital D tem 2 lóbulos e um anel. Então, nós vemos aqui a representação, né, das 5 possibilidades do orbital D sendo representada. O orbital F é um orbital mais complexo, como nós já falamos anteriormente, e tem essas representações. E nós temos aqui os números quânticos e os nós, considerando os nós no infinito. Então, olha bem, nós temos aqui N é o número total de nós, L é o número de nós angulares e N menos L, número de nós esféricos. Então, para cada orbital, aqui no caso, os nós no infinito, porque nós temos aqui ó, F, G, H, I, J e assim sucessivamente, a representação de cada um, né, dos nós aí, desses orbitais. O diagrama de orbitais, nós vamos ter aqui um S2, a representação. É o nível de energia, representa a camada em que o átomo se encontra. O expoente é o número máximo de elétrons que esse orbital suporta. Cada orbital suporta 2 elétrons no máximo e a letra indica o subnível. A representação 1s2 significa 2 elétrons colocados no subnível S do primeiro nível, da primeira camada. Isso vale, né, para todas as representações. Se eu tivesse aqui 2s2, 2s2 significa 2 elétrons colocados no subnível S, no nível 2, no segundo nível, e assim sucessivamente. As configurações eletrônicas, elas obedecem à regra de Rand. Então, ao ser preenchida uma subcamada, cada orbital dessa subcamada recebe inicialmente apenas um elétron, como eu demonstrei para vocês anteriormente. Somente depois de o último orbital dessa subcamada ter recebido seu primeiro elétron, começa o preenchimento de cada orbital semicheio com o segundo elétron. O elétron de maior energia, chamado elétron de diferenciação, é o último elétron distribuído no preenchimento dos orbitais. E é este elétron de diferenciação que nós vamos calcular os 4 números quânticos. A distribuição dos elétrons ao redor do núcleo é feita de modo a ocupar os orbitais de mais baixa energia. Então, o preenchimento desses orbitais é feito observando-se a ordem crescente de energia dos subníveis. Então, como exemplo, nós temos aqui o potássio. O potássio tem número atômico 19. Então, nós fazemos a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Observando essa última configuração, 4s1, nós podemos dizer que ele está no quarto período. O nível, o 4, representa o número quântico principal e indica a camada, o período que esse elemento se encontra. Podem conferir aí na tabela periódica. O quarto período da família 1A.
os elétrons mais energéticos vão indicar a família que o elemento se encontra. Então, aqui nós temos um S representado, eu coloco um elétron, depois o segundo. Aqui do nível P6, eu vou colocando um em cada orbital, depois que eles estão semicheios, eu volto colocando o segundo elétron de cada orbital. A mesma coisa para este, e aqui, como ele tem um elétron, que é o elétron de diferenciação, o elétron mais energético, ele vai ficar apenas um elétron aqui neste orbital S. Então, cada seta indica um elétron, e em cada orbital, quando existem dois elétrons, são sempre de spins opostos. Então, eu coloco um com a seta para cima e o outro com a seta para baixo. Nesse caso, o potássio pode perder seu elétron 4s, ficando assim com 5 subcamadas completas. Então, aqui nós temos Z, que é o número atômico, o X representando o elemento. Esta é a forma que eu tenho de representar um elemento químico, um átomo, né, no estado fundamental, número atômico na parte inferior e o número de massa na parte superior. Então, notação utilizada para identificar átomos de um elemento químico, X. A é o número de massa e Z é o número atômico, e é o número atômico que eu pego para fazer a distribuição eletrônica. Porque no átomo fundamental, o número de prótons, que é o número atômico, é igual ao número de elétrons. Então, nós temos aqui, né, como identificar o número quântico. Então, eu tenho aqui 3p1. Então, quem é o número quântico principal? 3, porque indica o nível. Significa que esse elemento, o alumínio, ele está no terceiro período da tabela periódica. Quem é o número quântico secundário? P é o subnível. Então, 0 é S, 1 é P. Então, o número quântico secundário é igual a P, que é igual a 1. O número quântico magnético é o posicionamento do elétron no orbital. Então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo e o terceiro do subnível P, né, do orbital P. Então, é apenas um elétron que eu tenho. Então, ele se localiza no compartimento -1. Então, quem é o número quântico magnético? -1. E quem é o número quântico principal? Ele aqui está com a seta para cima, né, que só foi um elétron, então a gente vai dizer que é mais meio. Se a rotação fosse referente ao segundo elétron no orbital, a gente teria o quê? Menos meio, porque a setinha estaria para baixo, que é o segundo elétron a ocupar o orbital. Então, dessa forma, nós encontramos os números quânticos para todos os elementos da classificação periódica. Então, nós temos aqui o diagrama de Linus Pauling, que vai nos dar a forma correta de fazer a distribuição eletrônica. Nós vamos pegar aqui os valores nas diagonais, porque nós temos aí o modelo quântico, é o modelo de orbital e não de camada. Por isso, nós vamos ter aí, né, essa forma de representação. Então, a camada de valência corresponde à última camada com elétrons de um átomo, e é esta camada de valência que vai ter aí o elétron de diferenciação, que a gente vai construir os 4 números quânticos para cada um. Então, aqui nós vamos ter um S2, aí vem aqui para a outra ponta, 2S2, aí 2P6, 3S2, e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, 4S1, que foi aqui no exemplo do potássio, é o elétron de diferenciação, que é o elétron de maior energia. É o último elétron a entrar em um orbital do subnível mais energético. E para este elétron, nós calculamos os 4 números quânticos. Relembrando o princípio da incerteza de Heisenberg,
é impossível conhecer simultaneamente a posição e a energia de uma partícula, tal como o elétron. Isso porque, para se estudar uma partícula, é preciso interagir de alguma maneira com esta partícula. Nenhum instrumento pode sentir ou ver um elétron sem influenciar intensamente o seu movimento. Se, por exemplo, construíssemos um microscópio tão poderoso, capaz de localizar um elétron, teríamos de usar uma radiação com um comprimento de onda muito menor que o da luz. Esse supermicroscópio imaginário deveria, para isso, usar raio-x ou raios gama. Mas a energia destas radiações é tão grande que modificaria a velocidade e, consequentemente, o momento do elétron, numa quantidade grande e incerta. Por isso que se diz que é impossível, né, a gente saber com exatidão o posicionamento desse elétron na eletrosfera. Então, o princípio da incerteza pode ser assim interpretado. Quanto mais de perto nós tentarmos olhar uma partícula diminuta, tanto mais difusa se torna a visão da mesma. A dualidade partícula-onda do elétron, a gente hoje já sabe, né, que a matéria possui essa característica dual. Admite-se que, assim como a luz, o elétron tem natureza dupla, ora se comporta como partícula e ora se comporta como se fosse uma onda. De acordo com a relação de de Broglie, todas as partículas deveriam ter propriedades ondulatórias. Os objetos relativamente grandes, como bolas de futebol e automóveis, provavelmente têm propriedades de ondas. Porém, esses objetos têm massas tão grandes que seus comprimentos de onda são extremamente pequenos e seu caráter ondulatório é desprezível. Aqui está alguns créditos, né, dos slides, e na próxima aula daremos continuidade aos nossos conteúdos de química geral e inorgânica. Espero que tenham compreendido aí a forma como eu tentei passar sobre os números quânticos e aguardem as atividades que eu enviarei para vocês. Em breve também enviarei os slides para que vocês possam fundamentar melhor o conteúdo. Até mais, até a próxima aula. Um beijo.